E em homenagem ao Dia dos Pais, neste domingo, registramos histórias de adoção que contam casos de muita emoção. Também ouvimos o juiz da Vara da Infância e Juventude de Ribeirão, que explicou o caminho para adotar uma criança. A adoção é o meio legal de dar uma família a crianças e adolescentes que não podem ser criados pelos pais biológicos. Mais que isso, é um gesto de amor ao próximo e de muita responsabilidade. A adoção ela é um instituto que tem múltiplas emoções. É a felicidade de quem acolhe a criança, a felicidade de uma criança que encontra uma família, mas essa fase é antecedida por uma fase de sofrimento, de frustração, de quem não pôde ficar com essa criança ou dessa criança que não conseguiu ficar com a sua família. Crianças e adolescentes são encaminhados para a adoção quando os pais falecem, são desconhecidos ou quando são destituídos do poder familiar por não conseguirem desempenhar funções e deveres de proteção aos filhos, guarda, sustento e educação. A destinação de crianças para adoção porque seus pais foram destituídos do poder familiar é o que existe de mais comum, em Ribeirão Preto. Embora não sejam desprezíveis os casos de crianças entregues voluntariamente para a adoção pelas mães, assim que nascem. Isso também tem sido bastante comum, cerca de 20 entregas voluntárias para adoção por ano em Ribeirão Preto. Hoje, Ribeirão possui cerca de 80 crianças e adolescentes em casas de abrigo do município à espera de uma família. Mas apenas 10% desses casos geram adoção. Por outro lado, tem 300 pessoas cadastradas para adotar, entre casais e solteiros. 90% querem recém-nascidos, por isso demora mais tempo para os maiores serem acolhidos. Só que no caso da Elaine e do Carlos Alberto, isso foi diferente. A família cresceu com 2 meninos que chegaram aos 7 e 1 ano e meio de vida. Hoje, o Vitor tem 17 e o David 12. Foi uma decisão que mudou a nossa vida, assim, 100%, Nós somos muito felizes, realizados, temos muito orgulho dos nossos filhos, por quem eles são. E cada um deles tem uma história de vida, mas que envolve abandono. Sim, cada um deles tem história de abandono. No caso do Vitor, a genitora não tinha condições de cuidar. E no caso do David, havia uma negligência, por conta da questão de uso de bebidas e drogas, enfim. Então, o David foi para uma casa de acolhimento com 2 anos, mais ou menos, e ele foi adotado, foi devolvido e depois novamente adotado por nós, finalmente adotado por nós. A Elaine se emocionou ao falar sobre a primeira experiência como mãe. O não normal é você receber um teste de gravidez, deu positivo. No meu caso foi um telefonema na minha casa, que foi o meu positivo. Quando chegou que nesse telefonema que tinha essa criança em São Paulo, que a mãe estava entregando para adoção porque não tinha condições, enfim. E isso foi numa quarta-feira. E aí eu já me informei no fórum se eu poderia na época, e o fórum aprovou, disse que sim. Na sexta-feira estava com a documentação pronta e na segunda-feira, 7 da manhã, nós estávamos em São Paulo para buscar o Vitor. E então ele veio beber e com seus desafios, sim, de abandono, de negligência, mas a gente tinha que estar pronto para isso, para cuidar dessa criança também. E do David também mais velho, e quando chegou essa notícia para a gente também foi muito especial, porque nós queríamos uma criança nessa adoção tardia. O próprio Vitor, já com seus 12, 13 anos, queria um irmão também. O casal esperou 5 anos para adotar o primeiro filho. No caso do segundo, foi mais rápido. Hoje, são uma família completa. O amor, ele constrói vínculos, talvez onde provavelmente não haveria. Através da adoção, a gente encontrou a possibilidade de construir uma família que é conectada pelo amor. E não necessariamente você precisa ter um filho biológico para que você possa amar. Esse é um medo de algumas pessoas. Se eu não amar, mas o amor é uma construção em família e é muito lindo ver isso acontecer.
E eu quero incentivar você que tem esse sonho, que você procure conhecer mais, que você procure se capacitar e quem sabe essa vai ser a forma de que você possa construir a sua família. Vale a pena a família, a instituição que não é falida. Eu acredito na família. E ver os meninos hoje, eu vejo o quanto vale a pena nós nos esforçarmos. O amor ele cobre multidões de transgressões. Ele cobre muita coisa. Então, quando a gente ama e por amor a gente consegue fazer com que aquele sentimento de rejeição, de abandono, ele vai sendo deixado para trás e se tornando apenas uma cicatriz, para se lembrar de que um dia eu tive muita dor, mas hoje eu tenho alguém que cuida de mim, que não me abandonou, mas que é uma base para mim e que é a família. Haja coração para contar tantas histórias sobre a adoção. E aqui a gente tem mais uma muito emocionante. Esse bebezinho conforto é do Pedro, que está com 2 meses de vida. Ele chegou na casa da Bárbara e do Francisco há poucos dias. Uma espera de 7 anos e uma realização do casal. O bebezinho nasceu no dia 14 de maio, com 3,1 kg e 47 centímetros. Toque de amor, você é lindo demais, perfeito aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Você é lindo demais, perfeito aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais, meu príncipe. A Bárbara é professora de canto e está radiante com o primeiro filho. Uma alegria que não cabe no coração. Completou a nossa vida, ressignificou tudo. Ele é uma bênção de Deus, um presente de Deus para nós. Agora a nossa casa tem festa todo dia, né? Porque realmente a gente se tornou uma família, era o nosso sonho. Era uma gravidez desejada desde 15 anos atrás, desde quando a gente se casou. Então a gente já estava gerando Pedro todos esses anos, né? Então era muito desejo mesmo de ter ele. Francisco também está feliz da vida. Ele vai passar o Dia dos Pais com o filho nos braços. O Pedro dá uma risadinha, eu já choro, tem hora. E eu fico muito feliz. Só de ver ele sorrindo para mim já me alegra, já fico doido para voltar para casa, para poder estar com ele, para poder pegar ele no colo, né? Não quero estar com ele, né? Não deixar só com a mãe, não. Eu quero também, né? Então, isso mexe demais comigo também. 7 anos na fila de adoção e eles continuam à espera de mais uma criança para ser adotada, porque colocaram 2 no cadastro. Sim, a gente colocou duas crianças. Então, a gente ainda está nesse processo com o Pedro, mas a gente também está esperando aí mais um outro bebê. Ou outra criança, né? Ser pai do Pedro é? Uma bênção de Deus, né? Eu creio que Deus eu sempre falo isso para a Bárbara, que nós tentamos ter naturalmente, mas a gente sempre sonhou em ter um filho dessa forma também. E o Pedro, eu creio que é um plano do Senhor para a nossa vida, é um propósito que Ele tem para nós e nós queremos fazer o nosso melhor, criando ele, educando ele. É muita emoção? É muita emoção, muita emoção mesmo. A vontade de chorar e de sorrir o tempo todo. É muito feliz mesmo. Muito grata a Deus. Rodeado de amor e, pelo jeito, vai viver no meio da música. Pedro chegou na família de músico. Muitas coisas a gente quer ensinar para ele, tudo, um pouquinho de tudo, né? Vai ser um grande músico, hein, Pedro? Vai cantar, vai tocar, né? É com a mesma alegria que a Jaqueline também espera ansiosa pelo primeiro filho. A pedagoga está na fila de adoção há 4 anos. Solteira, não vê a hora de chegar a vez dela. Eu sempre quis, desde adolescente, né, tinha essa ideia de adotar
E a princípio eu pensava de adotar quando eu tivesse casada, né? Mas um dia eu encontrei um folheto que mostrava, né, que uma pessoa solteira poderia adotar e eu me interessei. Eu falei, por que não agora esperar até, né, me casar para adotar uma criança, né, para ser mãe? E sei que é um desafio, né? Já imaginava tudo como seria, mas eu me interessei, fui buscar mais informações e entrei no processo. No cadastro realizado no Fórum de Ribeirão Preto, ela colocou a preferência por criança de 0 a 6 anos, independente do sexo. A professora de artes se diz preparada para o dia que será o mais feliz da vida dela. Eu não consigo imaginar, né, como virá, mas eu imagino o momento, né? Eu tenho essa deslumbre, né? Sei que não vai ser tudo um mar de rosas, né? Como a gente se prepara para isso, mas sei que, apesar dos desafios, vai ser algo maravilhoso. Hoje você está noiva e o seu noivo, que diz? Ele super adota essa ideia também, ele também sempre quis adotar, né? Foi uma das coisas que eu primeiramente conversei, né? Porque é algo importante para mim. E me surpreendeu, né, que ele também tinha esse desejo, né, e ele apoia e está junto comigo. A partir de então, a gente tem caminhado nesse propósito. Um propósito de vida e de solidariedade ao próximo. E qualquer pessoa com mais de 18 anos pode fazer o mesmo, casada ou solteira, que viva em união estável, heterossexual ou homossexual. As restrições são só duas. Não pode quem seja ascendente da criança que será acolhida. Avós não podem adotar netos, por exemplo. Irmãos não podem adotar irmãos. Fora isso, basta se inscrever no fórum da cidade em que mora, passar por um curso rápido preparatório, estudo social e psicológico. Depois disso, o juiz admite como pretendente. O cadastro é nacional, portanto, quem espera pode ser chamado para buscar o filho de coração até em outro estado do país e a qualquer momento. A adoção é irreversível, irrevogável, não tem como desfazer. Por isso, deve ser decidida com muita responsabilidade. Quem lida com essas questões há mais de 25 anos se emociona com o que encontra no meio do caminho. O que mais marcou o senhor? O senhor se emocionou aqui durante a nossa conversa, eu percebi, até eu me emocionei. E o que foi? Olha, o que mais me emociona, o que mais pesa nessa caminhada de muitas crianças em busca da adoção, ainda é o olhar de pavor de uma criança que se vê desamparada, abandonada pelo pai e pela mãe. Eu tenho visto crianças que não fazem exigências nenhuma em relação aos seus pais, às suas mães. Às vezes a mãe é alcoólatra, é usuária de droga, mas a criança ama aquela mãe. Agora, quando aquela criança percebe que aquela mãe que ela amava, que aquele pai que ela amava o abandonou, estão longe e não vão voltar, o olhar é indescritível. É muito triste. Isso é o que mais marca, frequentemente. Imagina a dor da criança, né? Imagina o pavor da criança. Infelizmente, eu fui obrigado a testemunhar uma situação de um menino de 9 anos que estava no abrigo e a mãe então veio, a juízo veio numa audiência declarar que não podia ficar com ele, que estava se dispondo a entregá-lo para adoção. De maneira que eu então fui conversar com esse menino de 9 anos, dizer para ele com um colorido especial que eu ia arrumar uma família muito legal, muito bacana para ele. Enquanto eu conversava com o menino, tentava distraí-lo, a mãe se esgueirou para tentar sair do fórum, sem que o menino percebesse. E o menino então respondia para mim, não, eu quero ficar com a minha mãe, eu vou ficar com a minha mãe. E a hora que ele percebeu que a mãe estava indo embora, ele saiu correndo atrás dela e depois na rua saiu correndo atrás do carro onde ela ia embora. Isso é muito marcante, né? Infelizmente são situações que não deveriam acontecer,
mas no mundo em que nós vivemos, elas infelizmente acontecem. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Mais uma reportagem emocionante da Gislene Lopes e do Luiz Ortega, esse menino de 9 anos, que o juiz Paulo César Gentili contou no final da reportagem, infelizmente morreu assassinado 3 anos depois de ser abandonado pela mãe. O motivo não podemos revelar aqui por sigilo ético, mas foi muito triste.